você. Tá. Para colocar o outro, por favor. Eita. Viu de costas, muito bem. Ele abrindo primeiro a chama amarela. Tiago, por favor, sem nenhuma reação, te peço. Não comente sobre o poder. A galera escolheu lá no TikTok. Assim que você acabar de ler, você fecha a vermelha, por favor. O Bill, por favor, continue de costas, porque ele ainda está meio na dúvida. Eu sou meio lerdinho pra isso aqui. Sem sofrer, hein, Thiago? Não quero você sofrer nessa altura do jogo mais não, hein? Não leia em voz alto. O que eu preciso é que você escolha e dê de presente alguém. Então me diz com qual você vai ficar. Eu vou ficar com... Eu vou ficar com o amarelo, vai. Você vai ficar com o poder amarelo. Vou. O vermelho você vai entregar para quem? Eu vou entregar pro meu amigo Gui, o MC Gui. MC, por favor, não abra. Que seja uma escolha boa. Não abra, não faça. Olhe, por favor, para não ter consequências, tá bom? Ok. Combinado? Então vamos lá. Vamos lá. Seguem esses poderes aí, porque primeiro a gente vai para a indicação da fazendeira. Daiane, preparadíssima? Sim, boa noite. Boa noite. Pode justificar e indicar o primeiro roceiro. Ok, então, eu vou indicar o Bill, porque ele é uma pessoa que ele me incomoda muito nas dinâmicas da casa e também nas provas. Ele é muito forte na prova. E também por uma série de coisas que aconteceu esse longo mês. A primeira semana ele achava que era o dono da casa e que ele comandava tudo. A segunda semana ele foi mudando o modo dele de jogar, até que na última semana passada aconteceu o que aconteceu com ele, com o Vitor, a volta do Vitor para casa. Então, assim, ele é uma pessoa muito instável no jogo, ele não se abre, ele só se abre mesmo para os amigos dele. E a minha indicação é ele, não tem nada pessoal, mas nessa altura do jogo, se eu tiver que combater com ele em alguma prova, ele me incomoda bastante. Muito bem. Como mulher outra foi coisa. lavar as caixinhas, né? Mulher guarda as coisas nas caixinhas. Não. Depois ela foi buscar lá na primeira semana. Rodrigo, uma caixinha. outra coisa, 2 vezes ele já me indicou pra roça, então eu acho que não seria nem coerente botar outra pessoa assim. Porque... Entendido. Justificado. Bill, primeiro banquinho é todo seu. Vamos lá, mais uma vez. E aí, sabia da indicação? Quando ela entrou lá, Dri... Boa noite, família. Boa noite, noite. Brasil. Boa noite, Dri. Quando ela entrou lá com esse chapéu, que eles fizeram aquelas brincadeirinhas lá, eu até assustei um pouco, que realmente eu achei que era o Victor que tinha sido o fazendeiro. Mas aí foi pra ela, eu já sabia, já era previsto, porque a guerra entre nós é bem declarada. Eu também acho ela muito forte em prova. É uma pessoa que eu vou sempre estar vetando, se depender de mim em algumas provas, isso sem sombra de dúvida. Mas eu acho também que, ao meu ver, o jogo dela também eu não gosto. É um jogo que eu não gosto. Ela sente um pouco de... Quando ela voltou dessa roça, por mais que ela teve os outros reality dela, tá? Não tiro o mérito dela, que mandou muito bem lá e tudo mais, mas eu acho ela um pouco bem prepotente, se eu não me engano, uma pessoa que está sempre... quer ser a última voz da casa, quer sempre ser a dona da razão em algumas coisas. Nesse caso, eu não concordo com ela também. E é uma pessoa que nunca quer se expor também, então ela está sempre em mim. Então, sempre quando ela se pronuncia alguma coisa, sempre ela coloca todo mundo, sempre no modo geral, entendeu? Ela nunca dá nome aos bois.
Uma coisa que eu percebi um pouco mais atrás. Mas depois que ela pegou o chapéu, ela mandou muito bem, inclusive, como fazendeira. Voltou bem alto astral. E é isso. Eu falei pra ela torcer pra não me vetarem na prova. Semana que vem eu tô esquentando o banquinho pra ela. Ok. Muito bem. Bill já tá lá, sentadinho, entendemos. E vamos seguir nossa vida por aqui. Agora, bora para a votação do segundo roceiro da semana. Lembrando que os moradores da Baia não podem ser votados agora, certo? Então, vamos começar. MC Gui, é com você. Eita, logo eu. Justifique e vota. Bom, não sei se o pessoal tá acompanhando tanto quanto o que está acontecendo aqui dentro, mas... Pode ter certeza que a gente acompanha até o que vocês não imaginam. Sim, que bom, isso é muito bom, pois eu fico com a minha consciência limpa. Desde o começo do programa eu tive diversas desavenças com o Rico, né? Onde a gente se desentendeu diversas vezes, mas em relação à nossa convivência, o Rico tem as suas qualidades, eu também tenho minhas qualidades, meus defeitos, ele também tem os dele. A gente já soou algumas palavras muito ruins para mim e seria incoerência total minha hoje estar sabonetando com medo dele ir para o banquinho da roça e me puxar. Ele mesmo já deixou muito que eu seria uma grande opção para ir para o terceiro banquinho, se caso ele for o mais votado da roça. E por conta de tudo isso, eu gosto muito de jogar muito mais com o Rico do que outras pessoas que para mim eu entendo o jogo, não sei qual a dinâmica que aquela pessoa está fazendo. O Rico é uma pessoa que eu gosto de jogar, mas se realmente for para eu ocupar o terceiro banquinho, eu espero que ao lado dele ali também. E se o que tiver para ser, será. Meu voto hoje vai no Rico. E enaltecendo mais uma vez as qualidades e por conta dos defeitos e os nossos desentendimentos diretamente entre eu e ele, meu voto vai nele hoje. Compreendido, valeu, muito bem. Deixa eu falar agora com você, Rico. Calada vence? Espero de um bocadinho de gente e tipo que essa roça já tá prometida pra mim ter um tempo. Porque eu já sabia que a quinta roça eu estaria. Posso estar enganado, mas tenho quase certeza que estarei também naquele banquinho. E eu respeito o voto dele. E é isso, eu também não gosto do jogo dele aqui, é um jogo que eu não acho legal e quando for minha vez de votar eu vou falar mais. Não, mas só para pontuar aqui, hoje pelo menos eu não me referi ao jogo, se ele faz um jogo sujo ou certo, porque até então cada um tem seu jogo e deve ser sim respeitado, assim como eu tenho o meu. E o Rico é uma pessoa que eu gosto de... Se for necessário eu sair, ou ele sair, ou o Bill sair, independente se eu estiver nessa roça aí hoje, mas... É uma pessoa que eu adoro jogar, porque a gente vive o que a gente realmente precisa viver aqui dentro. E dentro de tudo isso a gente joga também, em vez de ficar parado boiando aqui dentro. Beleza. Ok, deixa eu falar com o Bill agora, que já tá na roça, mas ele vota. Já tô na roça, já tô aqui aquecido. Posso já? Pode justificar e pode votar. Então, Dri, eu tinha algumas opções que estão na baia, mas hoje o Rico também já sabe que meu voto é nele. Já é um voto que vem trocado aí por diversas questões do passado. Mas ele não seria minha prioridade hoje, porque as pessoas que eu ia votar hoje estão na baia, algumas pessoas. Enfim, hoje meu voto vai ser nele justamente por isso mesmo. Porque eu tô sem opção aqui na sede. Segundo voto, Rico, esse também você esperava? Eu espero mais um monte. Eita, tá preparado então. Então vamos seguir. Vamos ver se você tá com razão ou não. Valentina, é sua vez. Oi, Dri, boa noite. Boa noite. Dri, o meu voto de hoje vai para uma pessoa que me decepcionou muito, porque assim que a gente entrou aqui, eu cheguei nela e falei, olha, você me surpreendeu como pessoa, eu não imaginava que você era uma pessoa tão legal. E foi passando o tempo, essa pessoa foi mudando, foi se fechando, foi se afastando, foi ficando perto apenas das pessoas que eram próximas dele. E ele fez duas coisas que para mim é muito grave na minha visão. Uma foi a justificativa, é o Gui Araújo, meu voto. Uma foi a justificativa, ele fala que eu não me posiciono, mas eu prefiro ficar quieta do que colocar o posicionamento de indicar alguém à roça, porque ela tem que arcar com as consequências de andar com outra pessoa, que foi o caso da Aline, foi colocada na roça porque ela andava com o Rico. Isso eu não engulo. E outra coisa, a gente estava fazendo uma brincadeira no Faro,
para eu ganhar um prêmio e ele é muito provocador. Ele falou, lógico que eu não ia ganhar o prêmio. Falei, Gui, não precisa disso. Ele saiu do jeito dele, do jeito grosso que às vezes ele é. Infelizmente, eu não gostaria de pensar assim dele. Mas hoje em dia eu não consigo ter outra visão do Gui, a não ser essa que eu acabei de mencionar. Então meu voto é pro Gui Araújo. Gui, o que você achou do voto e da visão da Valentina, por favor? Ah, tá tudo bem, Dri. Eu já imaginava também, eu esperava, como eu sempre falo, a gente tá aqui para votar e ser votado. Eu realmente não gosto do jeito que ela não se posiciona no jogo, embora ela ache que isso é um posicionamento. Sobre algumas coisas que ela disse, um entendimento entre a gente. Realmente, né, todo dia que eu tô bem aqui, às vezes eu me fecho mais no meu canto, eu fico mais na minha. Só que esse é meu jeito. Eu não posso mudar ou tentar ser uma pessoa que eu não sou. E o que falta aqui dentro dessa mínima comunidade que a gente vive é mais o amiguinho respeitar o jeito do outro do que ficar só cobrando mudanças sem saber pelo motivo do qual a pessoa se sente assim ou fica mais fechada num dia, mais feliz no outro. Mas tá tudo bem, eu não tenho nenhum problema pessoal com a Valentina também. Faz parte do nosso jogo, eu já imaginava que desde isso o voto dela seria em mim. E vida que segue, fé em Deus, e é isso. Beleza. Tati. Oi. Preparada para quebrar o barraco, não? Sim, boa noite, Dri, boa noite, família. Sim, o meu voto já não é segredo para ninguém, né? O meu voto também é no Rico. Por causa de muitas coisas que já aconteceram entre eu e ele. Ele mesmo fala que eu encontrei um barraqueiro igual a mim, que a gente quebra o barraco mesmo. E teve vários lances, e aqui no sábado teve lá no Faro, e teve lá uma dinâmica de quem você queria ver fora do programa. E eu não peguei o fora, eu peguei o dentro, que eu dei pra me seguir. E o Faro perguntou quem eu queria ver fora do programa. E eu falei que era o Rico. E ele falou que era eu, e a gente discutiu, mas foi o que Gui falou. Aqui é bom a gente jogar com o Rico, porque ele tem o lado explosivo como o meu. Mas depois, ou ele vem falar, ou eu vou falar, e ficar tudo bem. E é isso, meu voto é nele hoje. Ok. Terceiro voto pra você, Rico. Tava naquela turma que você contava? Contava também com esse. Beleza. Quer falar alguma coisa ou podemos seguir o jogo por aqui? Calada vence, Dri. Vamos pro Dinho. Opa, boa noite, Dri. Boa noite. Eu acho que nem pra ele mesmo também não é novidade, nem pra casa. Meu voto também vai no Rico hoje. Apesar dessa semana ele ter, né, se entrosado mais com a galera, fez todo mundo dar risada. Essa semana ele foi um outro tipo de pessoa. Me fez também dar bastante risada. Ontem a gente sentou, conversou, pedi desculpa para ele pelo xingamento que eu acabei soltando na semana passada, e também peço desculpas agora para ele pelo xingamento semana passada. Eu acho que aqui a gente merece muito respeito. Eu também não gostaria de ser xingado, e hoje meu voto vai ser no Rico. Beleza. Tava contando com esse? Também. Então seguimos por aqui. Rico, agora é você. Agora é você. Já estava contando, são 4 votos. E agora é a sua vez de justificar e votar, Rico. Então, boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. Dri, o meu voto também não vai ser novidade. Eu falo aqui às pessoas mais próximas de mim que eu tenho um plano alfabeto aqui. O A, o B, o C, o D e por aí vai. O meu voto vai continuar no Gui Araújo. Por não concordar com o jogo dele aqui dentro, a gente conversou, acho que antes de ontem ou ontem, não lembro, acho que foi ontem. A gente conversou, respeito ele, vamos se respeitar aqui. Mas o meu pensamento em relação ao jogo dele, não a ele, ao pessoal dele, se é o jogo que ele faz aqui dentro, eu não acho um jogo legal. Eu acho sim que ele tem um jogo sujo aqui. E por esse motivo, eu voto nele, meu voto é nele. Entendido, Rico. Ô Gui, que jogo é esse, hein? Olha, Adri, às vezes, no começo dessa loucura aqui que a gente está vivendo, eu expunha a minha opinião demais. E agora eu até me prometi ficar mais no meu canto, mais ainda, né? E só expor os meus pensamentos quando realmente perguntarem a mim sobre o que eu penso, sobre o que eu planejo e tal. Por esses pensamentos fazerem sentido na maioria das vezes, algumas pessoas me julgam como se eu estivesse manipulando o jogo, mas é apenas uma leitura fria do que está acontecendo aqui. Tanto que eu sempre vou agir aqui com coerência
E tá tranquilo isso pra mim, porque o que eu penso dele também é a mesma coisa, não tenho nenhum problema pessoal com ele. Gosto muito da presença dele, gosto de conversar com ele. A gente se falou essa semana mesmo, a gente conversou, pedi para conversar com ele, para que pelo menos a gente competisse com respeito aqui, que eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter aqui dentro. E sobre o que eu penso, às vezes não é nem tão em alto e bom, claro, som assim, mas é o que todo mundo pensa também. A gente reflete isso nas terças-feiras aqui, onde ele acaba sendo sempre alvo, porém concordo também que ele mudou muito, que ele foi outra pessoa essa semana, mas não dá para apagar o que passou. Aqui as coisas acontecem dia a dia, não dá para ser incoerente mesmo. E é isso, ele é o alvo de muita gente aqui, inclusive o meu, porque ele deixa bem claro que eu também sou alvo dele, que é declarado. Às vezes a gente se expõe a algum pensamento aqui que é mal interpretado, então eu, por decisão minha mesmo, agora não vou mais me expor tanto no jogo quando não for necessário. E por esse modo talvez me julguem mais como um rabugento aqui dentro, como malvadão, e eu prefiro ser o malvadão, como eu sempre disse, do que agir como uma criança mimada, como vários aqui. Entendido, o Rico pode falar. Odri, ele falou que o jogo sujo que eu falo é sobre ele expor a opinião dele, não é sobre isso. É porque eu acho que ele quer ser o dono da razão e ele quer falar que ele sabe da leitura do jogo, ele quer ter certeza de um jogo que a gente não tem certeza. A gente aqui, a gente trabalha com achismo. A certeza que tem é o público. Aqui a gente não pode apontar para uma pessoa e falar que a gente tem certeza disso. É por isso que eu sempre falo, eu trabalho com achismo, eu acho, é o que eu acho aqui. E o que me pesou muito essa semana foi que ele me explicou na casinha da árvore, mas eu ainda não consigo tirar da minha cabeça o que ele falou uma coisa pra Aline, falou pra mim outra, enfim, é uma coisa muito grande e é isso. Tá entendido. Agora eu quero falar com a Sol. Oi. Sua vez. Oi, Adriane, boa noite. Boa noite. O meu beijo grande, muita saudade. Mamãe, minha filha Tef. Bom, o meu voto hoje vai pra Stephanie, mas assim, simplesmente pelo fato que ela disse que ia votar em mim na semana passada, tudo bem, receber voto faz parte, mas eu acho que não é o que a gente diz, né? É como a gente fala. E ela acabou me magoando porque ela disse que eu não agregava em nada dentro da casa, e sendo que eu já estava cuidando do cavalo naquela semana, então, na minha opinião, aquele voto, naquela ocasião, ele não seria válido, porque eu já estava com uma função. Mas assim, não tenho nada contra ela. A gente conversou bastante essa semana, ela tá cuidando da ovelha, eu do porquinho. É só pra... Como eu não podia votar semana passada nela, meu voto era no Gui, então é só pra deixar claro a minha insatisfação da semana passada. É isso. Entendido. Esté, como é que você recebe? Se você concorda ou não, queremos saber. Oi, Dri, boa noite. Boa noite. Então, recebo muito bem o voto. Falei que ia votar nela, né, na semana passada, se ela não estivesse na baia. Quando eu falei que ela não agregava, eu quis dizer sobre a casa e não em relação ao jogo, ou enfim. Mas a minha justificativa de falar sobre isso foi porque desde a primeira semana, assim, que eu nunca, não tinha observado nem nada que ela ajudava. Era uma pessoa prestativa, assim, em relação às coisas da casa mesmo. E na semana, sim, ela já estava cuidando dos bichinhos também. Mas foi em relação a vários, desde o início do jogo que eu observei. Observei. E nessa semana, a gente conversou bastante também. A gente muita coisa que a gente não falava nem conversava nas outras semanas. E ela também começou a melhorar, né? Ajudar mais, tudo mais lá na casa. E foi isso. Aceito muito bem o voto. E eu acho até legal, assim, quando você fala uma coisa e a pessoa melhora em algum ponto, né? Eu vi que esse foi um ponto bem positivo da Sol, em relação a gente ter falado, né, sobre que ela não ajudava. E ela começou a melhorar bastante nisso. E também não tenho nada contra ela, acho a pessoa muito legal. E é isso, Sol. Tá certo. Muito bem. Vou falar com a Marina agora. Tudo bem, Marina? Tudo bom, Galisteu? Boa noite, Brasil. Boa noite, família. Pode justificar e votar. Tá bom. Então, Galisteu, na verdade, a minha opção de voto, as minhas opções de voto estariam mais na baia, né? Pessoas que eu estava tendo atrito aqui essa semana, que quem acompanhou aí já sabe. E dentre as opções que eu tenho aqui disponíveis,
eu também tenho que ser coerente com o jogo, né? Eu vou votar no Rico. Ele já sabe também, já conversei com ele, porque semana passada na roça a gente acabou se desentendendo, né? E aqui na casa também a gente teve um pequeno desentendimento por causa de ovo, mas ele sabe que independente de jogo, eu respeito muito ele, acho ele uma pessoa maravilhosa e tenho carinho, eu gosto muito da presença dele aqui na casa, mas no jogo até agora, das pessoas que estão aqui presentes, eu achei que foi mais incoerente. Não tenho mais problema com pessoas alguma e acho injusto dar o voto a outra pessoa que eu não tive problema, sendo que ele eu já tive alguma intriguinha aqui na casa. É isso. Mais um voto de pessoa maravilhosa, hein, Rico? Já esperava também, Dri. Toda ação aqui tem suas consequências. E é isso, eu vim aqui mesmo para mostrar o meu melhor e o meu pior, a minha melhor e minha pior versão. Eu não vim aqui para estar mostrando só o meu melhor, eu vim aqui viver mesmo. Então isso termina sendo alvo do pessoal. E é isso. Eu tô aqui para isso mesmo, para votar, para ser votado. E eu só queria deixar claro que realmente essa última semana ele fez muito mais a gente se divertir do que aprontando como antes. E a Tânia acabou até se aproximando de novo. Como ele falou, ele tem esse lado ruim, né, e o lado bom. E eu adoro quando ele mostra esse lado bom. Eu acho que ele, se ele continuar assim, ele tem muitas chances de crescer mais ainda no jogo e não virar mais alvo das pessoas. Vamos lá. Gui Araújo. Oi. Agora é sua vez de votar. Agora sim. Agora boa noite família, mulherada de casa. Amo vocês, que saudade, meu Deus. Bom, eu vou seguir pela linha coerência aqui na casa, né? Então, meu voto é no meu amiguinho Rico, que a gente conversou ontem já. Eu não quero que a gente... na verdade, que sejamos adversários, sim, mas com respeito um pelo outro. Cada um tem sua história, cada um tá aqui para buscar o que quer. Mas, diferente do que ele disse, eu não trabalho com achismos de jeito nenhum. Nem aqui dentro, nem na minha vida. Então, é bem simples para mim. Se eu não sei, eu não falo. E pode ter certeza que se eu falar sobre alguma coisa, é que eu já pensei muito sobre aquilo, ou que eu me baseio em fatos, acontecimentos, e pode ter certeza que nada que eu falo é da boca para fora, até porque, como eu sempre digo, Deus já deu 2 ouvidos e uma boca só para a gente ouvir mais do que falar. Então eu vou sempre levar isso como um mantra para mim. E o fato de eu falar isso e das coisas que eu falar terem se comprovado dia a dia aqui, talvez incomode muito ele. Porém, não tem problema, algumas coisas que ele faz também me incomodam. Mas é um jogo mesmo, parece clichê essa frase, que é um jogo, o Brasil tá vendo e não sei o quê. Mas eu durmo com a cabeça bem tranquila aqui em relação a isso. Eu não tenho por que mentir pra ninguém aqui dentro. Então, na minha vida eu já não tenho, tampouco aqui dentro. Então é isso, o meu voto é nele, não tem como eu ser incoerente nesse ponto. Eu acho que os votos que ele está recebendo resumem bem o que acontece aqui nessa nossa fazendola aqui. E talvez se eu tivesse tão errado assim, não teria tanta comprovação do que eu falo semana a semana aqui. E é isso, a gente já conversou sobre isso, eu não quero deixar de ser um adversário dele também, eu conversei com ele sem ter o objetivo de tirar votos em mim ou de falar que não iria mais votar nele. Porque isso aqui vai acontecer até com os melhores amigos que a gente tem aqui dentro. E vida que segue. Entendido. Tô só olhando pra cara do Rico pra ver se ele quer falar, não quer falar. Você viu que ele quer ser o dono da razão? Dri, aqui nós estamos em um canto que nós não temos certeza de nada. Nós não temos certeza de nada. Você pode ir para 10 roças, a gente não sabe se essa pessoa vai ganhar o programa, a gente não sabe o que está passando aí fora. É isso que, me incomoda mesmo. Que aqui a gente não sabemos, nós não temos certeza de nada. Pelo menos eu penso assim. É isso. Vou te dar uma certeza, você já tem 6 votos. Pois é, Adri, e ele fala que não dá pra ter certeza de nada, mesmo com as respostas na cara dele. Aqui dentro de relação a voto, eu já sabia que ia sentar lá, isso é o óbvio também. É sobre isso que eu falo, só sobre o que eu vejo. Sobre lá fora, não sei também, por isso eu nem falo. Fala sim. Mileide, é com você agora, boa noite. Boa noite, Dri, como vai? Bem. Boa noite, Brasil, família. Hoje o meu voto ainda vai numa pessoa. Eu ainda tô sentindo ainda tô no rebote da semana passada. Eu senti muito a falta e a saída do Vitor.
ainda tem alguns pontos de exclamações na minha cabeça. Aqui é bem difícil mesmo, como o Rico acabou de dizer, de ter certeza absoluta de algo. A gente fica também até se auto-cobrando e achando que está sendo injusta ou errando por ter uma pessoa que você gostava tanto e ver assim indo embora, né? Então, hoje, o meu voto vai na Aline, porque eu ainda não consigo ver a personalidade dela no jogo. Eu sinto muita falta, é como se fosse a escolha de outras pessoas. Posso estar totalmente errada, mas quando vi ela puxando o Vitor e compartilhando do relacionamento que os dois tinham, talvez aconteceu algo que eu não vi mesmo, mas hoje o meu voto, sendo sincera, com aquilo que eu ainda estou sentindo e com aquilo que eu presenciei, o meu voto vai nela. Maravilha, aquele voto quase de mágoa. Aline, quer falar alguma coisa? Esperava e não esperava ao mesmo tempo, mas em questão de... Aqui as pessoas não tem como uma pessoa estar ao mesmo tempo em todos os cantos. Então, ninguém tem certeza de nada e da relação que a gente tem. Conversei muito com o Vitor, sim, a gente conversava bastante, só que eu tenho uma relação também muito boa com o Sol, que eu gosto muito, converso muito com o Erasmo também. Então, eram umas opções que eu tinha ali. Então, foi a escolha. Dentro da minha escolha, não acho que eu fiz errado. Continuo certo, não repensei depois, continuo certo da minha escolha. Em questão que ela disse, falta de personalidade, eu discordo. Eu acho que eu tenho meu jeito sim, tive bastante personalidade em questão de arcar com várias coisas. E é isso, e certa do meu pensamento e das formas que eu ajo dentro do possível da minha bagagem que eu tive até hoje na minha vida. Muito obrigada, tocamos a nossa vida por aqui. Erasmo, sua vez. Boa noite, Dri. Pai, mãe, beijo, saudades, família Estúdio Core, amo vocês. Dri, bom, meu voto hoje, acho que muita gente já deve saber, nos tornamos alvos essa semana, que é a Marina. Somos duas pessoas muito proativas aqui na casa, né? Quem deve acompanhar deve ver a gente tá sempre na atividade, treinando. E desde o começo da primeira semana eu sempre fui uma pessoa que busquei fazer os tratos dos animais. Então eu sempre chegava para os fazendeiros, possíveis fazendeiros, e pedia para fazer já o animal, me antecipava. E dessa vez não foi diferente. Essa última semana eu já conversado com a Dai, pedi para ela fazer as aves. E aí na hora da delegação ali a gente meio que se desentendeu, ela achou que eu fui grosso, eu acho que eu fui só o objetivo direto. E aí rolou um desentendimento numa dinâmica aqui do Faro. Independente disso, eu admiro muito ela, tem uma energia incrível. Mas a gente virou um alvo um do outro. Acho que se eu não estivesse na baia, ela ia votar em mim também, né, Mar? E tá tudo certo. Meu voto hoje é na Marina. Voto na Marina. Marina, quer falar alguma coisa? Quero. Pode falar. Então, realmente, eu e o Erasmo, a gente se tornou meu adversário aqui, apesar de respeitar ele e também achar que ele tem uma energia boa, ele se dá bem com todo mundo, então acredito que todo mundo goste dele, só que a gente realmente teve alguns pensamentos e alguns atritos aqui dentro da casa que fizeram a gente se afastar. E no Faro, só pra deixar claro, é porque eu vi o Vitor no ao vivo chamando ele de arrogante e eu achei que ele respeitou. Foi grosseiro. Eu sei, mas... Autêntico e grosseiro. Foi autêntico e grosseiro. Aí você falou respeito. Aí, tipo assim, quando eu fui falar, também não foi pra te desrespeitar ou te xingar. Foi só um meio de falar, tipo assim, a gente não tem afinidade. E eu também achei ele arrogante, tipo assim, o jeito dele não se identifica com o meu. Como você falou que o meu é muito de mimimi, sou muito fofinha. Então, às vezes, a gente não se bate. Mas também, a gente é adversário, mas também acho ele que tem uma energia boa com a galera e também não tenho nada contra ele, não. Tudo certo. Hoje a Marina tá muito boazinha, tá tudo certo por aí. Vamos seguindo a nossa vida. Agora é a vez da Lari. Oi, Lari. Oi, Dri. Tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite, minha família. Morrendo de saudade. Emercinho, beijo, Dodô, gordão. As minhas opções de voto hoje estão na baia. Então eu vou ter que votar na pessoa que eu tô me aproximando bastante, não tem motivo específico, a gente conversou. E sem me estender muito, eu não tenho muitas opções hoje e vai ser a Aline. Mas tá tudo bem, a gente tem se aproximado, a gente tem se aberto cada vez mais uma pra outra, mas hoje eu tô realmente sem muitas opções e eu vou votar nela de novo. Alguma razão, assim? Porque você falou votar nela de novo. Não, nenhuma, mas as opções que eu tinha, que eu analisei essa semana, foram pra baia. E dentro do que eu tenho aqui agora, eu acho que esse é um pouco incoerente. Eu acabei votando nela na semana passada. Dentro de afinidade, assim, é um motivo meio, né, mas é a pessoa que eu menos tenho
intimidade aqui, a gente está se aproximando cada vez mais, mas por enquanto eu não tenho outra pessoa hoje. E aí, Aline, esse motivou aí? Ela me chamou de cantinho hoje ali na cama, me falou. Aí na hora eu já perguntei, o que eu te fiz? O que aconteceu? Por quê, né? Eu queria entender. E ela falou isso, explicou das opções da baia. A mesma coisa que ela falou aqui, eu falei, vamos embora. Vamos que vamos. Tá certo. Ô Lari, você conseguiria dizer pra gente quem seria o seu voto na baia? A Adri tá babada. Ela tá babada! Só vocês que gostam de fofocar, eu também gosto. Então, diante de tudo que aconteceu essa semana e algumas coisas que eu escutei, eu tô aprendendo bastante aqui também a escutar mais do que falar, uma coisa que eu faço muito, eu falo muito. E eu presenciei 2 situações que eu guardei pra mim, mas que eu não gostei e tem me dado certeza de algumas teorias minhas. Eu ia votar no MC Gui. Acho que a gente realmente tem pensamentos diferentes e ele faz... Eu presenciei uma situação que eu guardei pra mim, mas eu achei bem coerente, assim, até ver essa aproximação dele enlouquecedora com a Dai e com o Rico. Enfim, eu não gostei de algumas coisas, seria nele, mas a gente se dá super bem também pro pessoal, mas no jogo eu acho que eu não concordo com algumas coisas. Estou ainda analisando tudo, né, dentro do que eu penso, mas ele tá na baia, então eu fiquei meio sem opção hoje. Entendido, entendido. Mas ele quer falar? Vamos lá, Gui? Posso falar? Pode falar. Mas não é um voto, tá? Eu só quis saber. Então, eu sei, agora mas eu já sabia que se eu tivesse... fui no tricô, tá, gente? Eu já sabia que se eu tivesse na sede, a Larissa ia ter eu como opção para votar, mas eu discordo do que ela falou sobre a minha aproximação em relação a Dai e o Rico. Eu tive diversas brigas aqui, principalmente com os dois, né? Desavenças aqui, mas nunca deixei de ter uma convivência boa com os dois. Pelo contrário, muito antes da Dai voltar fazendeira, eu já estava me aproximando um pouco dela. Eu acho que as pessoas aqui começam a ver as coisas e acham e já está tudo certo. Mas tudo bem, eu respeito a opinião da Lari. Não, eu não acho nada, mas assim, dentro do jogo e das coisas que eu venho pensando agora, eu percebo que ele é uma pessoa inteligente, né? Porque a situação foi o seguinte, eu acordei e ele estava falando sobre o Bill na cozinha com a Dai e com o Rico, e eu achei... Eu não falei com ninguém, eu não falei nada, foi uma coisa que eu guardei pra mim. O quê que a gente tava falando? Eu simplesmente guardei, só que assim, eu vejo que ele tá realmente jogando, ele tá em todos os lugares, ele tava se aproximando da... Tipo assim, eu acho que se eu, por exemplo, eu conversei com a Dai, a gente se fala no pessoal, mas eu não converso com ela sobre jogo. Eu acho que ele já tava, tipo assim, conversando sobre jogo, enfim, é minha opinião, eu não achei legal, mas eu guardei pra mim, e eu acho que é uma pessoa que eu não concordo com algumas coisas, até da coisa da gente conversar e nunca se entender, enfim, são personalidades bem diferentes, eu acho que no jogo ele não tá dormindo, né, assim, foi uma coisa que eu ouvi, eu fiquei, tipo, encucada e eu guardei, mas eu acho que seria meu motivo. Adri, é muito fácil jogar a merda no ventilador e não falar o que a gente tava falando. Eu só passei, vocês estavam falando sobre a traição do Bill com o Vitor e tal, e eu pensei, nossa, o Gui nem falava com a Dai, agora já falam sobre o jogo. Eu achei... Você chegou faz pouco tempo. Tudo bem, mas eu já tenho minha opinião dentro do jogo, tem um mês que eu tô aqui praticamente. Tô vendo, você tá votando na menina que você não tem nem Porque você tá na baia, amore. Por isso. Tô vendo. Entendido. Tudo entendido por aqui, viu, gente? Quero te agradecer aí. Obrigada pela explicação. Agora eu vou falar com a Aline, que tomou aí o segundo voto. E quero saber o que você acha disso. Aproveita... Não, peraí, deixa eu voltar. Voltar aqui, não. Aline, você vota. Você já falou, né? O que você acha, você já entendeu, já deu a réplica. Sim. E agora sim a gente quer saber a sua justificativa e o seu voto, por favor. Dri, boa noite de novo, boa noite Brasil. Só rapidinho agradecer, muita gratidão por estar aqui, ter voltado. Muita gratidão, muita felicidade de ter essa oportunidade de novo. Meu voto aqui é no Gui. Primeiro eu vou falar o que é ele, depois o porquê. A gente já conversou muito desde o começo, quando a gente entrou, a gente trocava muitas ideias, a gente tem muitas opiniões parecidas. Ele sabe o que eu penso dele, todo mundo acompanha, então, e ele pensa de mim, então não precisa nem ficar falando muito aqui. Só que no decorrer teve algumas coisas que, sobre a opinião dele na minha forma de agir no jogo, que eu não concordo. Algumas coisas também que ficaram no ar, algumas coisas que aconteceram no dia do café também, que a gente acabou nos sentando para conversar, porque de um tempo para cá ele ficou muito introspectivo, ele ficou mais na dele, então às vezes eu nem quero ser muito invasiva também, ficar chegando para perguntar, ele acabou não vindo também, a gente não conversou, mas não é nada pessoal, ele sabe, a gente sempre conversa. É um voto de distância.
Oi? Um voto de distância. Um pouco mais distante? Por situações e opiniões e também questão de não ter mais conversado mais, que a gente pensa entre a gente, um do outro, enfim, é isso. Beleza. Gui? Oi. Quer falar? Odri, eu já sabia também, já imaginava, mas como eu disse aqui, algumas pessoas criam algumas regrinhas e acham que é válida daqui para sempre. Eu acho que a única regra que tem aqui absoluta é não agredir o amiguinho, que o resto vale tudo. Porém, vai do caráter e da ética de cada um fazer o que acha melhor. A Aline é uma pessoa que eu gosto, sim, a gente não é distante, a gente é próximo, eu enxergo ela como uma pessoa que eu tenho abertura para conversar e tal. Imaginei que o voto dela seria em mim e depois disso ela veio falar sobre isso. Mas não tem muito o que eu falar. Às vezes as pessoas não gostam da nossa opinião. Como eu disse, eu fiquei sim mais fechado, mais na minha. Mas as pessoas preferem julgar que você está fechado, que você está no canto, que se você está fechado é porque você é metido. Se você está alegre é que você quer aparecer. Se você fala pelo canto é que você é falso. Se você fala para todo mundo é que você é dono da razão. Então aqui sempre tem algum adjetivo não muito positivo para qualquer que seja a sua atitude. Então, dos argumentos, esse é o mais plausível dela. Concordo também, mas não que a gente seja distante, tá tudo bem, eu não ligo pra isso. A gente se fala assim, a gente é parceiro da madrugada, fica acordado até tarde aí. E o jogo é esse aqui. Entendido. Esther, é sua vez. Oi de novo, Dri. Hoje eu vou votar no Thiago. Pode votar nele? Que ele tá com poder. Pode, né? Pode. Thiago, pode. Então, vou votar no Thiago. A gente não tem afinidade aqui no jogo, a gente mal conversa, a gente mal se fala. Das vezes que eu tentei, assim, meio que me aproximar, eu não senti, assim, que ele quis muito, né, falar muito comigo. Algumas vezes já fiquei sem resposta dele, enfim. E também eu sou, óbvio, né, sou uma opção de voto dele. Eu acho que se tiver um negocinho aí nesse poder aí de indicar, eu acho que eu vou também ali. Ele já me deu fora na dinâmica do Faro, então é isso, mas problema pessoal não tenho, acho uma pessoa maravilhosa, admiro. E é isso, só por isso. Thiago, um voto, você pode falar sobre ele e aproveita que é sua vez de votar também. Ah, tá, não, sobre o voto dela, tudo bem. Posso falar sobre a minha justificativa? Pode justificar e pode votar. Tá joia. Lá nessa dinâmica do Faro, várias pessoas falaram sobre a dinâmica do Faro, realmente algumas coisas aconteceram ali, né? E a Esther, ela acabou explanando isso, né? De a gente não conversar tanto aqui na casa. Eu só vou relembrar um pouquinho uma situação que é normal aqui dentro, né? Por se tratar de um jogo e de uma convivência pessoal também. Quando ela chegou aqui na primeira semana, ela votou em mim. E votar é obrigatório, qualquer pessoa pode votar e é um dever que nós temos aqui. Mas você fazer, não que ela tenha feito, ela vai entender. Mas você fazer, Adriane, com que a pessoa se sinta menos importante, você xingar, você ofender, você magoar alguém, aí é uma escolha que você faz. A todo momento eu digo isso. Quando eu vim pra cá, ninguém me obrigou a maltratar ninguém. Então, votar é obrigatório, mas você fazer com que a pessoa se sinta menos importante é uma escolha. E ela votou em mim, e eu aceitei esse voto com o maior carinho do mundo, porém, ela justificou que eu não estava fazendo parte do game, né? Com toda a propriedade, ela disse, por estar uma semana aqui, ela disse que eu não fazia parte pelo meu jeito de ser, pela forma que eu conduzo a minha estadia aqui. Ela colocou que a minha falta de atitude, etc. e tal, e me mandou para a roça. Ela votou em mim para que eu saísse da casa e fosse para a roça. Então, a partir desse momento, eu fiquei muito inseguro com ela. E por muitas vezes eu acreditei nela, que eu não merecia estar aqui. Eu cheguei a olhar no espelho algumas vezes e conversei com algumas pessoas e pensei, caramba, velho, eu acho que o meu jeito não combina com as pessoas e talvez eu não me inclua nesse programa, por eu ser da forma que eu sou. Não que seja bom ou que seja ruim. E por eu ver que as pessoas sempre tratavam ela bem e realmente ela é muito educadinha, ela é muito simpática, ela conversa com todo mundo, as pessoas abraçam e beijam ela e eu acho ela uma boa menina, eu acreditei mais ainda que eu talvez estivesse no lugar errado e no momento errado da minha vida. Mas aí eu fui para a roça e voltei. Aí as outras pessoas conversaram comigo aqui dentro. Aí as dinâmicas, né, onde eu quase quebrei meu pé, dei o meu máximo. O cumprimento que eu tive das tarefas que foram... Que eu tive que fazer aqui, tudo isso fez com que eu me sentisse dentro do jogo. E aí eu comecei a entender que talvez ela poderia não ter toda a razão de eu não poder me incluir aqui no grupo.
Então, a partir daí, eu me senti muito inseguro. Toda vez que eu olho para ela, eu sinto uma insegurança muito grande por saber que ela tem essa leitura de mim. E automaticamente, isso fez com que eu não sentisse tanto prazer e conforto de sentar para conversar com ela. Até porque, por várias vezes também, ela passou do meu lado e não me cumprimentou, ela não me deu bom dia, não me deu boa tarde. Com o tempo, a gente foi se aproximando e isso foi acontecendo. E eu com ela, a gente tem uma relação super saudável de respeito aqui dentro. Porém, realmente, essa afinidade veio por consequência de tudo isso. Então, meu voto também é para ela, acho que ela já sabia disso, sim, tá? Mas sem nenhum problema. E eu considero sim como um voto fofo, pode acreditar nisso, tá? Beleza. Esté, quer falar sobre esse voto? Quero sim. Ó, como você recebe esse voto? Eu já esperava, eu recebo muito bem. E assim, eu queria até... Eu não sabia disso, tipo, que eu tinha feito você se sentir menor, menos importante. Isso nunca foi a minha intenção. Inclusive, quero te pedir desculpa. Na primeira semana, realmente, eu não tinha... tipo, assim... Cheguei aqui uma semana depois de todo mundo, então eu falei ali, dei a minha opinião pelo fato do que eu estava sentindo naquela semana. A partir disso, depois disso, eu não falei mais que você não estava pro jogo, nem nada. Até porque eu não acho que você estar ou não, o seu jeito define se você estar ou não pro jogo. Mas foi sim a minha opinião sobre aquela semana. Queria te pedir desculpa, né? Não foi minha intenção, de verdade, de coração, que você se sentisse menor, menos importante, enfim. Foi só realmente a minha opinião sobre aquela semana. E desde o início, na verdade, que eu sinto como se eu não tivesse muita abertura para falar com você e não tivesse muito espaço. E não teria como ser diferente, né? Mas... Na primeira semana que você entrou, seria muita hipocrisia você esperar um comportamento diferente de mim. A única coisa que eu me comprometi aqui dentro é te respeitar até o último momento, mas sim, me aproximar de você a partir do que você disse foi uma escolha que eu tive também, entendeu? Não é que você... Foi isso só. Não é sobre você se aproximar ou não de mim na primeira semana. Mas eu achei que desde a primeira semana eu não tive... tipo assim, você foi a pessoa que eu não tive tanta liberdade quanto as demais. E tá tudo bem nisso, mas foi a minha justificativa. Eu tinha que justificar alguma coisa e foi por isso. E discordo também da... Só outra coisa. Dos momentos que você falou que eu não te cumprimentei, todas as vezes que eu me recordo, que eu te vi, só se eu não te vi no momento, mas todas as vezes que eu me lembro, então você não que eu me viu. lembre... A gente aceita sim. Eu não te vi, eu não te vi, você não me viu e tá tudo certo. Então tudo bem, mas todas as vezes eu não me lembro de ter não dado um bom dia pra você. Sempre te cumprimentei, sempre fui muito educada com você. E eu também não me lembro, então por isso a gente fica com a opção de que a gente não se viu. Tudo bem. Tudo certo. Beleza. É isso aí. Chumbo trocado não dói, mas causa, né, gente? Vamos lá, seguinte. Antes de bater o martelo no segundo roceiro, bora saber o que o pessoal do TikTok escolheu pra chama vermelha. Vamos lá.